falaria eu diante da presença do Rei que está nesse lugar? O Senhor tem falado, manifestado a sua glória tão forte que nem precisa falar. A gente sente a presença de Deus aqui. E aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Jesus nunca despediu ninguém de mãos vazias. Todos que chegaram até Jesus encontraram uma resposta, encontraram uma solução, um alívio, uma cura, uma libertação, porque essa é a missão do Mestre. E nessa noite, ainda nesses minutos ainda que restam, são 8 horas, até o final, o Senhor ainda vai continuar operando, fazendo os seus milagres. Mas se terminasse agora, eu particularmente sairia daqui tão cheio da glória, da presença de Deus. Eu me sinto em casa, para ser sincero, viu? A Igreja dos Irmãos é uma igreja famosa, a gente vê pela internet. Para quem não sabe, irmãos, eu moro lá para as bandas de lá do Rio Tietê. Sabe o Rio Tietê que tem lá? Então, eu moro lá na zona sul de São Paulo, região de Santo Amaro, Jardim São Luís. Vocês que olham daqui, vocês podem dizer: ah, lá onde o Judas perdeu as botas. Isso, é lá mesmo. Lá que eu moro. E hoje eu estou aqui com a minha noiva que está ali, a Adriele. A minha mãe que está ali no fundinho, ali no meio, Dona Josefina. Veio ver se eu estou pregando direito. Que bom a gente ver que a igreja preza pela família. O pastor Alain, na época que eu o conheci, ele não era pastor ainda. Nós nos conhecemos há exatos quase 10 anos atrás, 2004 para 2005. E como que Deus faz as coisas de uma maneira maravilhosa, irmão. Você vê como é que Deus age, como é que Deus move. Nós trabalhávamos lá na Zona Sul numa empresa, ele num cargo e eu no outro. E ele ficava com... Naquela época não era o iPad, né? Não tinha essas coisas naquela época, né? Era um trem esquisito que colocava, né? Um trem... E eu passava e ele ficava lá digitando com um foninho. Até que um dia eu perguntei de curioso: o que você está ouvindo aí, rapaz? Aí ele falou que era música de Deus. Eu falei: você é de Deus? Você é da fé? Você é cristão? Sou. Eu também sou. Você vê que curioso, irmãos. As pessoas às vezes não sabem que a gente é cristão. Nós precisamos, irmãos, nós somos a luz de Jesus nessa terra, e nós precisamos expandir essa luz, somos o sal dessa terra. E aí gerou uma amizade, mas quando acabou o projeto, cada um foi para um lado, e naquela época não tinha o Facebook, né? As redes sociais estavam começando ainda. E um belo dia, quem a gente encontra na internet? O Alain, que agora era pastor. E aí eu fiz contato com ele, e aí ele começou a falar das grandezas que Deus tinha feito na vida dele. E hoje está aqui. E por Jesuscidência, o apóstolo Tadeu é meu conhecido. E eu não sabia que os irmãos estão debaixo da cobertura do apóstolo Tadeu. Olha que mundo pequeno. Eu estive na igreja do apóstolo Tadeu há 1 ano e meio atrás. E eu não sabia que o pastor Alain conhecia o apóstolo Tadeu. Como que Deus faz? Então a internet, usada da maneira correta, é bênção. Até porque, irmãos, a gente tem mania, nós cristãos, de dizer que tudo é do diabo, né? Ah, é o diabo que faz, o diabo que cria. Irmãos, o diabo não cria nada. Deus é o autor de todas as coisas, é o Criador. Acontece que Ele pega as coisas e usa, e nós damos território e deixamos Ele usar. Então fica a dica: Deus nos deu esse mundo para que a gente dominasse, para que nós exercêssemos o poder dele nessa terra. E hoje estou muito feliz de estar aqui. O pastor Elisete também, não a conhecia. Na época não era casado, né, Alan? Com certeza não, né? Faz muito tempo. Estão ficando velhinhos, hein, Alan? É. Mas Jesus é bom. Diabo que não presta, irmãos. Convido você a abrir sua Bíblia comigo em Hebreus 11. Hebreus 11, esse hino que foi cantado, essa música tão maravilhosa de Deus, ressuscita, tem tudo a ver com o que nós vamos falar agora. Hebreus 11, versículo 32.
Hebreus 11, versículo 32. Um texto tão conhecido, né? Chamado de a galeria dos heróis da fé. Quem achou aí, diga amém. Hebreus 32 diz assim, 11:32. E que mais direi? Me faltaria tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos. Olha que coisas maravilhosas. Praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Olha só, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Agora vamos para o versículo 38. E é aqui que Deus fala com a gente. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Irmãos, nós vivemos os últimos tempos e a gente percebe os sinais. Ninguém sabe o dia certo que Cristo voltará, mas é certo que nós estamos vivendo aí os tempos derradeiros. E Deus tem, irmãos, um avivamento para o Brasil. A nação brasileira é a bola da vez no céu, vamos chamar assim. Deus tem um xodó com o Brasil, irmãos. Glórias a Deus que somos brasileiros, porque o Senhor está de olho na nossa pátria. Foi profetizado na nação do Brasil já há cerca de 70 anos que o Brasil seria o celeiro evangélico do mundo, e a glória do Senhor estaria aqui, que o Senhor destruiria os principados da corrupção, que o Senhor levantaria homens e mulheres de Deus, que o Brasil não seria mais conhecido como a terra do pagode, do carnaval, do futebol. E às vezes a gente fica triste, porque o Brasil perdeu de 7-1, mas irmãos, é a glória de Deus humilhando exatamente o ídolo da adoração do futebol nessa nação, para mostrar que o Brasil não deve ser reconhecido pela terra do futebol, mas pelo Senhor Jesus, pela sua glória. O Senhor tem colocado do avesso o Brasil. E há pessoas que dizem assim: puxa, mas como tem corrupção hoje? Não, sempre houve corrupção. É que a luz de Deus está sobre o Brasil, e aquilo que estava encoberto está começando a aparecer, irmãos. Está começando a pipocar, porque tem homens e mulheres de Deus, e nós somos esses tais heróis da fé, que temos orado e buscado no Senhor a resposta, e o Senhor tem abençoado a nossa nação. Mas esses tempos, irmãos, a Bíblia diz assim que das armaduras a fé ela é um escudo. Porque, irmãos, existe uma coisa fatídica que pode derrubar a gente: são as setas do inimigo. Aquela pessoa que recebeu uma promessa, uma palavra, e ela está cheia de fé, e ela vai e faz e acontece, e de repente, irmãos, passa um mês, um ano, uma década, e de repente aquilo que Deus prometeu não acontece, irmãos, e o inimigo começa a soprar na mente da pessoa que ela não pode, que não é bem aquilo, e aquele fervor começa a se perder, e de repente aquela pessoa que outrora sentava nas primeiras cadeiras, começa a sentar lá no meio, e depois lá no fundo, e de repente já não vem mais para a igreja. A fé. E Deus tem dado, irmãos, nesses últimos tempos, para a gente o ministério da fé. A Bíblia fala sobre 9 dons. Dons de curar, dons de profetizar, dons de falar em línguas, de interpretar as línguas, e o dom da fé. O dom da fé não significa, irmãos, ter mais fé do que as pessoas, não é isso. Dom da fé significa levar as pessoas a acreditarem num projeto que Deus tem. Por exemplo, Moisés entrou no Egito, depois que ele estava no deserto, ele entrou no Egito para resgatar o povo. E naquela época não tinha os recursos de hoje, os WhatsApp da vida, não tinha internet. Como é que ele ia se comunicar? A Bíblia fala que saíram 600 mil homens, só homens, cerca de 1,5 milhão de pessoas. Como é que ele ia sozinho convencer 1,5 milhão de pessoas a sair dali
ir para uma terra desconhecida, hein? Irmãos, tem que ter um poder, uma graça na vida de uma pessoa para fazer uma multidão acreditar no projeto de Deus. Esse é o dom da fé. O dom da fé é levar uma multidão, ou uma pessoa, uma multidão, a acreditar naquilo que Deus vai fazer. E Deus tem nos dado essa graça, pela sua misericórdia. E é um ministério, irmãos, difícil, porque aonde a gente tem passado, a gente tem levado a fé para as pessoas, para as igrejas, e falado do projeto que Deus tem, daquilo que Deus tem feito. E as pessoas se sentem animadas em sua fé, conversam com a gente, falam: puxa, que legal, eu estou percebendo que Deus tem algo na minha vida. As pessoas que têm o dom da fé, elas espalham, elas fazem as pessoas acreditarem que Deus é com elas. Dom da fé. E eu tenho um testemunho de vida que não vem ao caso contar, mas é com semelhança a Davi, pequenininho, que ninguém dava nada, e que de repente foi seguindo, e foi chegando, e foi subindo. E Deus tem apertado e trabalhado na vida da gente, assim como na sua também, eu creio. Mas a gente tem chegado lá, para a glória de Deus. E um belo dia, irmãos, passando por tanta coisa, tantas experiências que Deus nos deu, Deus falou assim: Henrique, você vai escrever um livro sobre fé, por causa das questões que a gente tinha passado. Inclusive, Alan, aquele emprego que a gente trabalhou foi um testemunho que até narro aqui no livro. Deus tinha me dado um emprego temporário, que era aquele da Sam, para trabalhar só 2 meses, e aberto uma porta de trabalho de um emprego efetivo. Mas Deus tinha falado que era para pegar o temporário. Meu Deus. E eu me lembro na época que até as pessoas da minha casa foram contra mim. Quando Deus te der uma palavra no seu coração, irmã, e realmente vier de Deus essa palavra, você vai contrariar o mundo. Não tem problema, são os loucos da fé. Mas no final fica provado que você estava certo, que Deus era contigo. E aquele trabalho de 2 meses, né, Alan, se multiplicou em 3 meses, em 6 meses, 1 ano e meio. Eu até tive o privilégio de conhecer o Alan, e por causa disso estou aqui hoje. Olha que legal. Se eu não tivesse tido essa fé e optado pelo outro trabalho efetivo, irmãos, eu teria ganhado pouco, teria agido pela razão. Abraão, quando saiu do Egito, Deus disse assim: sai da tua parentela, da casa dos teus parentes, para uma terra que eu ainda te mostrarei. Quando Deus mostra a situação, quando a gente troca de emprego, estou saindo desse emprego para ir para lá, a gente mede, né? Lá tem convênio, lá é mais perto, lá vou ganhar X, Y, a gente compara. E a gente até diz: Deus abriu uma porta, e Deus abre. Mas eu quero ver sair, irmãos, no escuro, de uma situação confortável para uma situação que você não conhece. E a gente escreve nesse livro que para que Deus mostre o segundo passo, é necessário que nós demos o primeiro. Deus nunca vai mostrar todo o projeto da sua vida para você, para nós. À medida que você dê um passo, Ele te mostra mais uma coisa. É como um carro na escuridão, numa estrada de neblina. Você mira o farol e ele não enxerga quilômetros de distância, só alguns metros para frente. Mas à medida que o carro anda, a luz vai andando também, não é assim? Assim é a vida de fé da gente. O Senhor não mostra para nós todo o projeto da nossa vida, mas Ele vai mostrando passo a passo. À medida que nós avancemos, o Senhor nos mostra. Só que tem gente que não dá o primeiro passo, e tem medo, e não ousa. E a Bíblia diz em Hebreus 10:38 que o meu justo viverá da fé. Da fé. Irmãos, nós somos chamados para viver da fé e pela fé. E quando nós vivemos pela fé, irmãos, nós experimentamos coisas maravilhosas. Como esses dias eu estava falando com o pastor Alain e falou: Henrique, hoje eu vivo do ministério pela fé. Foi? Estava conversando. Viver, irmãos, da obra, fazer a obra, viver da fé, é algo sobrenatural. Irmãos, só experimenta o sobrenatural de Deus quem realmente ousa na fé. E nesses últimos dias, nesses últimos tempos, irmãos, Deus tem levantado pessoas exatamente para evangelizar, para ir nos valados, para ir nas cidades, nas regiões, e trazer e dizer que Jesus salva. Mas ao mesmo tempo, irmãos, Deus também tem usado pessoas para gerar fé no povo de Deus. Porque, irmãos, há pessoas que entram na igreja, escutam uma palavra,
aceitam a Cristo e passam um mês, 2 meses e não voltam mais. Não exercem a fé. E existe uma multidão, irmãos, de espíritos malignos que não atua ao redor, mas ao derredor. Porque ao redor vai o anjo do Senhor e o inimigo vai para trás do anjo. E esses espíritos, irmãos, usam pessoas, usam situações para dizer que não vai dar, que não é possível, que não vai acontecer, que não vai fazer. Irmãos, e a gente precisa agir pela fé. E agir pela fé às vezes é contrariar as leis da física, as leis do natural, a lei dos homens muitas vezes, tudo porque vivo pela fé. E de tantas experiências que Deus nos deu, Ele falou: Henrique, você vai escrever um livro que vai falar sobre fé. Eu não vendo livros, não vivo disso, eu tenho minha profissão, mas foi algo ministério que Deus falou: você vai escrever sobre fé. E eu falei: Deus, por quê? Pra quê? O que vai acontecer? Sempre todo mundo, a gente pergunta essas coisas, né? Não tem jeito. E Deus começou a falar: eu não vou te mostrar tudo, faça o que eu estou falando, depois eu vou te mostrar o segundo passo. Irmãos, eu fui atrás de tantas editoras grandes, medianas. Irmãos, tantas portas fechadas, e a gente fica pensando: puxa, mas não é de Deus, né? Irmãos, quando fechasse uma porta, mesmo que Deus falou no seu coração, não desista. Amém. Faz parte do testemunho. E eu abro um parênteses para comentar uma coisa. Quando o povo de Israel estava ali no mar, diante do mar vermelho, irmãos, e os murmuradores ali no cangote de Moisés, dizendo: Moisés, olha o que você fez com a gente, homem. A gente tinha lá alho, cebola para comer lá atrás, agora estamos aqui entre o mar e a espada e os cavaleiros de Faraó vindo. Irmãos, que murmuração, né? Deus liberta o povo, sai da escravidão e o povo murmurando. Falta de fé. Quando existe falta de fé numa igreja, há murmurações. Meu Deus. Quando existe fé, não há murmurações. As pessoas simplesmente acreditam e seguem, e a igreja passa a experimentar o sobrenatural de Deus. E aí que vem um parênteses que eu quero contar. E Deus falou para Moisés: Moisés, estende a tua vara. Moisés estendeu. Irmãos, não é qualquer dia que o mar abre, né? Alguém já viu o mar abrir? Eu não abri, eu não vi. Se eu tivesse lá, irmãos, eu sei que você ia fazer isso também. Eu ia passar por aquelas paredes de água, eu ia colocar o dedo lá. Você não ia? Eu ia. E a água, irmãos, eu fico imaginando, e os peixes vindo, igual aquário, batendo ali, você olhando para os peixes. Aleluia! Meu Deus! Irmãos, o milagre aconteceu. Deus abriu a porta. Mas de repente, na porta que Deus abre, vem tribulação. Meu Deus. Isso é revelação de Deus. Na porta que Deus abre, vem tribulação. Deus pega e diz assim: olha, eu endureci o coração de Faraó, para que eles vão até vocês. Irmãos, tem gente que fica feliz, né? Deus abre uma porta e de repente vem tribulação e a pessoa começa a duvidar que foi Deus que abriu a porta. Ai, não é de Deus isso, né? Porque se fosse de Deus, não tinha passado tribulação. Ah, eu estou aqui nesse ministério trabalhando, Deus mandou para cá, mas está tanta tribulação, mas será que foi Deus mesmo? Mas vem a parte boa. Eu ainda estou dentro do parênteses, hein? Não vou me perder no texto aqui não, hein? Mas dentro desse parênteses, irmãos, tem uma coisa muito interessante para dizer. Na porta que Deus abre, existe tribulação sim, quando Deus permite. Mas Ele permite para a sua glória. E a parte B do versículo, Deus diz assim: eu endureci o coração de Faraó para que eles vão até vocês. Aí vem a parte boa: e o meu nome será glorificado sobre Faraó. E aí, irmãos, o povo passa com os pés enxutos dentro do mar. E de repente, quando eles passam, irmãos, e diga-se de passagem, irmãos, mesmo nessa porta que Deus abre, que há tribulação, o Senhor ainda retarda o inimigo, não deixa o inimigo pegar.
Passa um anjo lá e quebra os carros, os cavaleiros de Faraó, e eles se atrasam. E de repente, quando o povo, a última pessoa do povo de Deus, o último, porque Deus olha para todos. Talvez você pense assim: Deus está abençoando, está falando só com fulano, com cicrano. Eu estou aqui na multidão, Jesus não me acha, não me encontra. Quando passou o último, o mar caiu. A Bíblia fala que no outro dia era corpos mortos. Irmãos, e aí vem a parte boa da coisa. Deus tremendo. Alguns falam que a parte boa foi a dancinha depois, o lado de lá, né? Também. Eu prefiro achar outra coisa mais legal. A fama do Deus dos exércitos sobre Israel correu todas as regiões. E quem era o povo que tinha coragem de levar uma agora com os hebreus? Irmãos, às vezes Deus aperta, amassa o vaso, e a gente se mantém na fé, mas do outro lado vem a vitória. E Deus estabelece, Deus finca os teus pés, e você se torna grande entre os grandes. Isso não é papo de teologia da prosperidade, porque tem umas coisas absurdas que andam falando aí, né? Mas não, Deus nos fez, irmãos, para dominar. E agora eu saio do parênteses e volto a falar aqui sobre a fé. E Deus falou assim para mim: você vai escrever um livro. E eu procurei editoras e tudo porta fechada, e eu mesmo financiei, me apertei financeiramente, fiz a produção independente, encontrei tantas resistências. Irmãos, até as pessoas que eu esperava que fossem me ajudar não me ajudaram a escrever, mas eu escrevi. Irmãos, e Deus começou a abençoar. Eu não esperava a repercussão que esse livro, A Fé que Move o Sobrenatural, inclusive um desses eu trouxe de presente para você, Alan. A Fé que Move o Sobrenatural. E esse livro começou a repercutir, irmãos, de tal forma que eu perdi o controle de onde ele ia. E as pessoas começaram a falar dele, começaram a dizer dele. De repente uma pessoa falou assim: Henrique, eu vou te levar, vou levar um exemplar desse num programa de televisão, um canal cristão. E eu fui lá, eles me chamaram, e eu fui. Não bastante isso, eles gostaram de mim, me chamaram de novo para falar sobre um outro tema. E eu falei: como que Deus é tremendo. E eu comecei a ouvir testemunhos de cura, pessoas que foram curadas através desse livro, pessoas que disseram lá atrás assim: olha, o seu livro, esse tema é complicado, não é legal, tá parecendo fulano, cicrano. Muitos já falaram sobre isso. De repente eu ouvi uma pessoa dizendo assim: olha, eu estou acostumado a ler tantas obras de escritores tão famosos, renomados, mas o seu não está perdendo para nenhum deles. Eu falei: que Deus é bom, né? E um dia eu estava no meu escritório e um cliente meu que tem o costume de viajar para fora do Brasil, ele não sabia que eu tinha lançado o livro. E ele falou assim: Henrique, você lançou um livro? Eu falei: lancei? Como você sabe? Ele falou assim: Henrique, eu estava no aeroporto JFK. Para um pouquinho. Eu falei: JFK? Parece menino da roça, né? Onde fica isso? Lá do lado do Rio Tietê, já de São Luís, Santo Amaro. Onde fica JFK? Henrique, eu estava no JFK. Você não conhece o JFK? Eu falei: não. O aeroporto principal internacional de Nova York. Meu Deus! Aleluia! E eu estava na fila, Henrique, tinha uma mulher com uma menina assim, uma menininha, e ela estava com o seu livro na mão. E eu vi Henrique, eu falei: meu amigo, você lançou um livro? Eu falei: lancei. Eu naquele momento passou um filme na minha cabeça das coisas, das grandezas que Deus faz na vida da gente. Deus, Ele exalta as pessoas depois que aperta, mas tudo é para a sua glória, para a sua honra. E nessa noite, irmãos, Deus nos traz aqui exatamente para dizer sobre a fé, que Deus tem um algo na tua vida, sim, um chamado. E sobre o chamado eu abro mais um parênteses para dizer o seguinte: irmãos, a vida, ela só tem sentido quando nós descobrimos o propósito pelo qual Deus nos fez. Tem gente gastando uma fortuna com
psiquiatras, com psicólogos, e não é errado, porque são médicos e têm a bênção de Deus para atuar. Mas o que eu digo é que eles não podem ir aonde Deus está, aonde Deus pode tocar na nossa alma. E nesse propósito, irmãos, nesse íntimo, somente Deus pode, irmãos, nos dar o propósito de viver, o propósito pelo qual existimos. E às vezes eu fico fazendo uma analogia, quando nós vamos cantar o parabéns, está ali o bolo, e as pessoas brincam, é uma tradição no Brasil, faça um pedido. E antes da gente babar no bolo, né, soprar no bolo, a gente pensa umas coisas boas. A pessoa fala, faz um pedido, é uma brincadeira que existe. Nessa hora, a gente pensa coisas ruins, sim ou não? Não, né? A Bíblia fala em Gênesis, irmãos, que Deus formou o homem do pó da terra. E o pó da terra significa, esse palavrinha pó é uma palavrinha hebraica que significa Adamá. Adamá significa terra boa, que tudo que se planta dá. Até as coisas ruins que plantar dá também. Por isso que a gente vê muita gente inteligente para o mal. E Deus fez o homem do Adamá, do pó da terra. E aí faltava a vida. E Deus então soprou. E agora é eu que estou falando, tá? Não é a Bíblia, é eu. Então, posso estar equivocado. Imaginando, naquele momento em que Deus soprou na sua vida, na minha vida, você acha que Deus pensou coisa ruim de nós? Deus formou o boneco de barro, eu e você, e soprou. Esse vai ser um homem de Deus. Esse vai ser um cantor. Esse vai ser um empresário. Esse vai ser uma pessoa que vai levar meu nome. Esse vai ser isso. Esse vai ser aquilo. O propósito veio primeiro do que a nossa própria vida. Eu repito, o propósito veio primeiro do que a nossa vida. E quando nós estamos aqui nessa terra, irmãos, nós descobrimos: Deus, eu entendi o teu propósito, para que eu existo. Eu entendi. Irmãos, é um mistério, mas existe uma graça, um poder, uma capacidade que Deus dá na nossa vida. Porque agora, irmãos, nós já não estamos mais na esquerda, na direita e nem na esquerda. Nós entendemos o propósito de Deus para nós como indivíduos e também como coletivos, como igreja. E nós nos alinhamos. Deus é aqui. Não, Deus não, está mais para a direita, aqui, Deus, ok, entendi o teu propósito, Deus. Agora eu estou firme, posicionado na vontade de Deus, no propósito do Senhor. E agora sim, como Davi, com 5 pedrinhas eu derrubo gigantes. Esse é o segredo. Irmãos, quando a gente está fora do propósito de Deus, não adianta orar, não adianta campanhas, não adianta jejuns. Não que isso não sejam coisas que devemos fazer, mas Deus diz que não quer sacrifícios, Ele quer que se obedeça a sua palavra. E a obediência, a gente tem mania de achar que a obediência é honrar pai e mãe, ser fiel à esposa, amar os filhos, pagar os impostos e ir para o culto. Não, vai muito mais além do que isso. Obedecer a Deus é seguir o seu propósito. Irmãos, existem pessoas que tiveram o propósito e ainda têm o propósito de morrer pelo Evangelho. Deus falou assim: ó, você vai ser mártir, vai morrer pela minha causa. Cristo, Pedro, Isaías, Jeremias. Irmãos, e se a gente pudesse entrevistar esses homens ali no momento da dor e perguntasse para eles: e aí, como é que tá? Eles iam dizer assim: olha, tá doendo, mas eu estou feliz, porque eu estou cumprindo o propósito pelo qual eu existo. Irmãos, e não adianta. E não adianta pregações, ensinos bíblicos, não adianta nada. Só uma coisa pode fazer a gente ser gigante de Deus. Como diz aqui, homens dos quais o mundo não era digno. Quando nós encontramos o propósito, irmãos, é como o rio que encontra o mar, que se beija com o mar. Quando nós encontramos o propósito, quando cai a ficha, agora eu entendi.
Agora eu entendi por que tanto sofrimento. Agora eu entendi por que tanta humilhação. Agora eu entendi por que eu fui para lá. Agora eu entendi por que eu te conheci aquele dia. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Irmãos, acontece um impacto na nossa alma tão grande, irmãos, que a gente se torna gigante. E nada pode nos parar. Porque se Deus chamou, olha, você vai ser tal coisa, e você realmente descobrir aquilo que Deus te chamou, irmãos, nem o inferno, nem o diabo, com toda a sua força, pode parar um homem de Deus no centro da vontade de Deus. Deus é tremendo. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer isso, que Ele tem propósito na tua vida, que Ele tem propósito nessa igreja. E eu acredito, pastor Alan, que a próxima vez que eu vier aqui, eu sinto isso, essa igreja estará maior do que vai estar hoje, porque Deus tem propósito neste lugar. Deus tem propósito com este povo. Eu creio que Deus vai mandar multidões para cá, porque esse povo tem entendido o propósito, a unidade de Deus, o propósito individual e o propósito coletivo. E é interessante que a Bíblia diz assim, que da fraqueza eles tiraram força. Às vezes a gente se sente fraco, como dizem, sou o fio da rabiola. E quando a gente pensa que não dá mais, a gente diz, Deus, chegou meu fim. Eu me lembro que eu fiz essa oração já uns 3 anos atrás. Falei, Deus, eu não tenho mais força. E esse dia eu estava pensando e falando para Deus, eu disse faz uns 3 anos que eu não tinha mais força, e eu continuei. E Deus faz, irmãos, a gente ir mais além. Quando a gente pensa que não dá, que não tem jeito, Deus faz a gente ir mais além, para mostrar, irmãos, que é na força e no poder dEle que a gente vai. E quando a gente olha para trás, a gente começa a perceber quantas coisas a gente fez. Irmãos, você, eu, fomos feitos para deixar um rastro de bênçãos nessa terra. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, olha aquele homem, aquele jovem, aquela moça, aquele rapaz, é uma bênção. As pessoas têm que olhar para você e ver qual que é a sua marca. A gente acha, irmãos, que marca hoje em dia está tudo errado. Por isso que Deus tem levantado pessoas com o dom da fé para explicar para as pessoas que marca não é isso. As pessoas acham que marca é a pessoa, eu escrevi um livro e editei um livro e está na internet, ou lancei um CD, eu conheço o cantor fulano, ele deixou uma marca aí, ó. A gente acha que marca é CD, é livro editado. Dessa maneira. Não é isso, não. A gente tem que deixar marca. Tem gente que foi chamado para deixar marca para uma pessoa, e Deus vai usar essa pessoa para marcar o vizinho, e o vizinho nunca mais vai esquecer de você. Tem gente que Deus chama, irmãos, para marcar um bairro. Um bairro vai lembrar da pessoa. Tem gente que Deus chama para marcar uma cidade, uma nação. São chamados. Eu creio. Deus opera tudo em todos. E Deus tem um algo na tua vida, meu irmão, minha irmã. Abra os olhos. Talvez você se enquadre aqui. A gente olha, a gente tem maneira de olhar para Hebreus e falar, ai que legal. Parece que roda um filme em LCD e a gente começa a ver os heróis da fé, parece aqueles filmes de Hollywood, né? Davi com 5 pedrinhas, Jefité, Baraque. A gente começa a ver Daniel, irmãos, lá na cova dos leões ali, as pessoas ali amarradas, presas, apagando a força do fogo, e Deus operando, Moisés abrindo o mar. A gente fala, uau, glória a Deus, esses são os caras. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, irmãos, que pela graça do Senhor, nós somos esses caras de hoje. Aleluia! Glória a Deus! Existe um poder na tua vida, minha irmã, na sua vida, meu irmão, que aonde você passa. Por isso que às vezes eu vejo pregadores dizendo que os demônios são mais crentes do que muitos crentes, porque eles veem, irmãos, coisas que a gente não vê, que a gente tem que acreditar pela fé.
Quando você passa, irmãos, na rua, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito, e a Bíblia não explica direito, mas é mais ou menos misturar ali o espírito humano com o Espírito Santo. Irmãos, existe uma tocha de fogo dentro de nós. Somos templos de Deus, e conforme a gente vai caminhando, andando na rua, a gente entra numa casa, num lar destruído, onde tem um ninho de demônios ali. Irmãos, a demoniada começa a correr, porque tem fogo de Deus ali. Mas a gente não acredita. Os demônios acreditam mais que Deus é com a gente do que a gente acreditar que Deus é conosco. Aonde você pôr as suas mãos, existe um poder aonde você liberar. Irmãos, não é mágica. Às vezes a gente pensa, o que eu tenho que falar na hora de me deparar com um enfermo, na hora de me deparar com uma situação? O que eu tenho, quais as palavras? Pastor Alain me ensina quais as palavras que eu vou andar com escrito na carteira, que eu vou citar e vai acontecer, como se fosse uma mágica. Não, irmãos, o poder de Deus se manifesta, só que Deus escolheu a nós para ser canal desse poder. É simplesmente chegar lá e dizer: Deus, eu estou aqui, me usa. E Deus vai usar. Pessoas, você vai colocar a mão sobre as pessoas. Esse é o dom da fé que Deus nos tem dado, para fazer você acreditar que você também tem dons, seja dons espirituais ou naturais. Cantar, ser diácono, ajudar no estacionamento, limpar o banheiro da igreja. Dons naturais. Mas Deus vai te usar. Deus vai te usar. Acredite, você tem dons, Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão, minha irmã. E quando você descobrir esse propósito, ninguém vai te parar. Nem Golias vai te parar. Davi sabia que Deus tinha chamado. O gigante Golias chegou para ele e falou assim: eu sou um cachorro para você vir com estilingue aí, com pedras? E Davi, irmãos, como eu queria, eu pagava para ver a cena. Eu pagava para ver a cena. Como eu queria ver, irmãos. Davi, irmãos, em uma plateia de soldados de Israel armados, hein? Olha só, soldados de Israel eram soldados que acreditavam em Deus. Irmãos, existem aqueles que acreditam em Deus, e existem aqueles que vivem Deus. Davi estava em outro nível. Aleluia. E Davi chega a dizer para o irmão dele: mas ninguém vai fazer nada, o homem está afrontando vocês. E o irmão de Davi, que era um dos soldados, fica: vai para lá, seu marmiteiro, vai embora. Até que acontece alguma coisa lá, que o rei Saul permite que Davi vá para a batalha, e ele se depara perante Golias, e ele diz assim para Golias: você vem a mim com espadas, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos, o Deus em quem você tem afrontado. Irmãos, quando a gente sabe que Deus chamou a gente, irmãos, a gente vai na favela, a gente atravessa o oceano, a gente anda de avião sem medo, a gente vai para onde for, porque a gente sabe que está na vontade de Deus. Nada vai acontecer. Mas tem gente, irmãos, que não está no propósito, que não está no propósito que Deus chamou. E Deus usa pessoas, usa vasos, usa tanta gente para falar com aquela pessoa, para dizer que a pessoa tem um chamado, e a pessoa não acredita. Irmão, sabe qual a maior luta que nós travamos? Não é contra o inferno. As pessoas dizem assim: o nosso maior inimigo é contra o inferno. Paulo diz que nem a altura, nem a profundidade, nem nada, nem o tempo, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas ele deixa subentendido nessas entrelinhas: nem o pecado, irmãos, pode separar o homem de Deus. Eu já ouvi pregadores falar assim: irmão, cuidado com o pecado, porque ele pode separar você de Deus. Tudo bem, o pecado ele nos separa de Deus, mas dá a impressão que o pecado ele é um Deus tão poderoso, maior que o nosso Deus, que ele vai vir pegar e nos tragar. Irmãos, Jesus venceu o pecado. O sangue de Jesus espargido na cruz aniquilou o pecado. O pecado não é o problema maior, porque o sangue de Jesus
limpa o pecado. Sabe qual é o maior problema, irmãos? Não é o pecado e nem o inferno. Somos nós mesmos. Porque quando um homem de Deus, ele decide parar de pecar, o Senhor o liberta. Quando um homem de Deus, ele decide andar no propósito de Deus e enfrentar o inferno, nem os demônios mais fortes podem parar esse homem. Somente nem a altura, nem a profundidade, nada pode separar a gente do amor de Deus. Mas se a gente chegar para Deus e disser: Deus, eu optei por te deixar, já era. Somente nós, irmãos, não é nem o pecado e nem o inferno, somente nós mesmos podemos nos separar do amor de Deus. E a gente tem mania de culpar todo mundo, principalmente aqueles que se desviam da fé. Sempre tem uma desculpinha, diz assim: olha, eu saí da igreja porque não deixaram eu tocar, porque um dia eu chamei o pastor para ir na minha casa e ele não foi, eu passei perante o irmão não me cumprimentou, e que não sei o que, e que isso e aquilo. Irmãos, eu fico imaginando naquele dia, no dia do julgamento final, ou nos dias em que o Senhor vai se levantar sobre a terra, aquela pessoa vai dizer para Deus assim, com a cara lavada: ah, eu não fui para a igreja mais, Jesus, porque o Senhor sabe o que aconteceu comigo, né? Eu entrei por a porta, os irmãos não me cumprimentaram e tal, e vai querer jogar a culpa para os irmãos. E a Bíblia fala que naquele dia, ninguém se justificará diante dele. Mas da fraqueza tiraram forças. Irmãos, e a fraqueza de Deus que opera na nossa vida é bênção. Às vezes Deus faz tirar todos os recursos que temos na nossa mão, exatamente para ficar provado que é Ele que faz a glória, que é Ele que faz a obra, para que a glória seja dEle. Mas da fraqueza eles tiram forças. E no final da história, irmãos, somos homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. O mundo não é digno, sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos no propósito de Deus, firmado no centro da sua vontade, esse mundo perde a graça. Você quer perceber se uma pessoa está ou não está no propósito de Deus? É ver se ela está ligadona no mundão ou não. Se ela espera muitas coisas. Tem gente que espera, irmãos. Algumas coisas tudo bem, nós podemos esperar em Deus. Nós podemos esperar um filho, podemos esperar abrir uma empresa, podemos esperar tantas coisas boas em Deus. Mas acima de tudo devemos entender, irmãos, que se essas coisas não acontecerem, não tem problema. O principal já aconteceu, que é Cristo na nossa vida. E tem pessoas, irmãos, que tem paixão pelo mundo, e por isso que a Bíblia diz que aquele que se constituir amigo do mundo será inimigo de Deus. E quem for inimigo de Deus será amigo do mundo. É um trocadilho. Nós não podemos agradar a dois senhores. Ou vai amar a um ou odiar a outro. Eu não estou querendo dizer que nós devemos ser aqueles cristãos chatos que ficam no ônibus entregando panfleto, falando de Cristo e enchendo as paciências das pessoas. Não é isso. Mas nós devemos ser pessoas, irmãos, que o mundo não se identifica conosco. Nós devemos ser pessoas, irmãos, que o mundo vai olhar para nós e dizer assim: olha, não chama essa pessoa aí não, porque ela não compartilha das piadas que nós rimos, ela não compartilha dos filmes que nós vemos. Hoje quantas pessoas gostam de ver Praça é Nossa, Zorra Total, as novelas da Globo, e a gente prega mesmo, sim. É pecado ter televisão? Claro que não. Claro que não. Acabei de dizer no começo que a internet é bênção, Deus que criou, a televisão também Deus que criou. Mas é inconcebível que um obreiro de Deus, cheio da vontade de Deus, ainda mais que ocupe cargos importantes, esteja ligado em programas de televisão que não edificam. Como é que pode ministrar aqui e estar ligadão recebendo coisas ruins de lá? Particularmente eu, há mais ou menos uns 17 anos, mais ou menos, eu já não assisto mais aquela Praça é Nossa. Nem sei se existe isso ainda. Decidi lá na minha adolescência não ouvir mais, não ver mais. Zorra Total, nem sei o que é isso. Só vi uma vez por curiosidade. Nem preciso dizer então do Big Brother, né?
É lamentável que existe a fazenda de um canal, de uma emissora que se diz cristã e passa tantas coisas que não prestam. Mas cada um dará conta de si naquele dia. O que importa é a sua vida, o que você faz diante de Deus. Homens dos quais o mundo não era digno, e você é uma pessoa que o mundo vai olhar e dizer que você não é digno dele. O mundo vai dizer isso, esse não é dos nossos, não. Glórias a Deus. E para finalizar, irmãos, porque Deus me trouxe para falar essas duas coisas sobre o propósito, que Deus tem um propósito, procure saber o propósito, e falar de uma outra coisa. Irmãos, Deus tem um avivamento para o Brasil, e esse avivamento nós precisamos entender o que é isso. Esse avivamento ele não é da porta da igreja para dentro apenas. Ou seja, Deus não vai levantar só diáconos, músicos, pregadores, pastores. Não. Deus vai levantar também pessoas da porta da igreja para fora, para atuar lá fora. Agora que a igreja brasileira ela tem entendido essas coisas. Eu me lembro quando eu fui estudar faculdade, e só isso já é um testemunho. Na época eu estava trabalhando, só isso foi um testemunho de vida. Eu tenho um testemunho para contar, pessoal. Não tinha recursos, e está ali a minha mãe que pode testificar. Eu me lembro que eu fiz a inscrição, Deus tinha falado que eu deveria ir, e eu só paguei a inscrição. Irmãos, e Deus levantou uma profeta, uma profetisa dentro da igreja, uma igreja da qual eu pertencia há 16 anos, para dizer que eu estava saindo fora da direção de Deus por estar indo estudar. E eu me lembro, irmãos, que aquilo foi terrível. A nossa igreja era em células também, e estava toda reunida aqui, os líderes, era uma reunião de obreiros, e levantou-se uma profetisa lá do fundo, e dizendo que eu estava saindo da direção de Deus por estar indo estudar. Irmãos, às vezes Deus vai provar a sua fé. Deus vai te colocar no estreito para verdadeiramente você aprender a ouvir a Ele. Eu me lembro, irmãos, que eu tinha orado e Deus tinha aberto a porta, e Deus tinha falado: Henrique, vai, porque o seu ministério é esse, eu quero que você estude. E eu não entendi o porquê. Hoje está mais claro, depois de quase 8 anos. E, irmãos, eu paguei a primeira mensalidade e eu não tinha dinheiro para estudar. E eu me lembro que a minha mãe, todo pai, eu perdi meu pai muito cedo, com 9 anos de idade. E eu tenho um irmão mais novo, 9 anos. Hoje eu entendo por que a Bíblia fala que a gente deve cuidar das viúvas e dos órfãos. São pessoas muito fragilizadas pela sociedade. Mas eu louvo ao Senhor porque desde a minha adolescência Deus tem cuidado de mim, da gente. E minha mãe, uma pessoa simples, estudou até a 4ª série só, mas trabalhava como doméstica. Aí depois conseguiu um emprego numa creche, uma creche de bairro, bem periférico, onde a gente mora, da prefeitura. E não podia pagar a faculdade. E aí começou uns testemunhos da minha vida, e eu queria, e Deus falou, e eu fui. Eu me lembro que minha mãe falou assim: ah, filho, tranca isso daí, isso não é pra você não, isso não é pra gente, né? Isso é pra quem tem dinheiro. Naquela época não tinha os ProUnis da vida. E eu falei pra minha mãe, falei: mãe, eu creio que Deus chamou. Eu me lembro que naquele dia minha mãe chorou, porque é duro o pai e a mãe querer ajudar o filho, dar o melhor pro filho e não poder. Mas eu continuei pela fé. E ainda veio uma pessoa dentro da igreja, ainda profetiza que eu estava fora da direção de Deus. Irmãos, eu fiquei entre a cruz e a espada. E eu falei para Deus: Deus, e agora? O Senhor me chamou ou não me chamou? 51% eu tinha de certeza que Deus me chamou, 49% que não. 1% fez diferença. E até o meu próprio pastor chegou a dizer para mim: você tem ministério, rapaz, por que você vai estudar? Você tem ministério para ser pastor, para trabalhar na igreja.
E éramos em 6 auxiliares pastorais. 5 foram ser pastor, só eu que não. Eu sabia que Deus tinha um algo. E eu estava ali naquele ministério e era um cerquinho, como Abraão. Deus não podia fazer coisas grandes na minha vida ali. Mas chegou um dia que Deus falou, é o momento. Eu preparei a minha saída por 1 ano. Tem gente que chega, pastor, eu estou indo embora. Larga tudo, larga o teclado, larga, tem o equipamento ligado, vai embora. E eu responsavelmente fui preparando a minha saída por 1 ano. Abandonando cargo por cargo, treinando pessoas, saindo. Quando eu saí, o pastor até orou por mim, saí na bênção. E Deus falou que coisas grandes Ele faria na minha vida. E Deus abriu a porta, irmão. E demorou 5 meses, eu não tinha recurso. Comecei a embolar as faculdades, as mensalidades. Até que então Deus abriu a porta, que foi exatamente o emprego onde eu conheci o pastor Alan. E aí, irmãos, as coisas começaram a acontecer. E aí Deus me deu um pequeno escritório que estava falido, que eu fui funcionário, voltei como sócio. O escritório começou a prosperar, escrevi o livro. Deus fez coisas maravilhosas. E hoje eu entendi, hoje eu estou entendendo o propósito de Deus. Que Deus queria me usar, irmãos, da porta da igreja também para fora. Existem pastores, irmãos, que têm dificuldade de acreditar que Deus pode usar a gente na nossa profissão. Às vezes, irmãos, um gari que está varrendo a rua, e ele olha para uma casa e diz, Cristo abençoe esse lar. A gente tem mania de limitar o poder de Deus e achar que o poder de Deus só se manifesta da porta dali da igreja para cá, para dentro. Deus pode usar sim, irmãos, a gente como profissional. A pessoa que está lá, manicure, fazendo a unha, de repente você sente que a pessoa está angustiada e você dá uma palavra e diz assim, olha, eu não sei tua vida, mas Deus manda te dizer isso. E a gente tem mania de achar que Deus não nos usa na nossa profissão. Como esse meu ex-pastor, um homem de Deus, aprendi muito com ele. Mas infelizmente algumas igrejas, elas estão, irmãos, com pensamento ainda restrito sobre o que Deus quer fazer no Brasil. E Deus, irmãos, tem levantado pessoas para falar sobre o governo do justo. O governo do justo, a Bíblia fala, Provérbios 29:2, que quando o justo governa, o povo se alegra. Irmãos, o governo significa exatamente exercer influência sobre a vida das pessoas pela lei. Tudo quanto é sistema que existe público, irmãos, é de Deus. Até o motorista de ônibus. Porque a lei fala, irmãos, que o Estado é obrigado a dar transporte. E quando você vê um motorista, ele está investido de uma autoridade pública. E quando ele passa e não para no ponto e a gente tem mania de xingar o motorista, a gente está xingando uma autoridade de Deus. Porque Romanos 13:1 diz assim que todas as ordenações são de Deus. As pessoas que ocupam esses cargos podem até não ser, mas o cargo é de Deus. Porque Deus põe ordem nessa terra. E esses cargos públicos, a gente tem mania de achar que cargos públicos que vêm de Deus é só o presidente, o governador e o prefeito. Mas não. Irmãos, até o gari da secretaria de limpeza da prefeitura é imbuído de autoridade pública. É um governo de Deus. E Deus usa. Irmãos, e Deus tem levantado nessa nação pessoas para ocupar essas posições estratégicas, porque faz parte do avivamento dele sobre o Brasil. O avivamento de Deus, irmãos, não é só espiritual. A gente prega nos nossos púlpitos dizendo que Deus vai te restaurar espiritualmente, que Deus vai fazer uma obra. Mas Deus faz pela metade, irmãos. Só salva a pessoa, não. Deus também cuida do material, não cuida? Dá um emprego, restaura a família, muda de casa, dá casa própria, abençoa ou não abençoa? Por que a gente não pode pensar o mesmo sobre o Brasil? Ah, Deus só vai abençoar espiritualmente o Brasil. Não. Deus vai restaurar materialmente o Brasil também. Só que, irmãos, pastor não entende de economia, porque pastor foi chamado para cuidar de ovelhas. Mas Deus vai levantar homens de Deus ungidos para cuidar da economia. Deus vai levantar homens de Deus para cuidar da polícia, homens de Deus para cuidar da assistência social do bairro. Eu conheci um pastor que nesse exato momento ele é secretário de educação municipal da cidade de Botucatu. Ele estava no nosso café de pastores, porque a gente faz parte de um café, nós temos um café de pastores.
E ele disse assim, que ele escolhe 3 exemplares do material que ele vai escolher para o ano letivo para as criancinhas. Olha que bênção. E ele pega e ele olha, irmãos, aonde tem uma figura pornográfica, figura indutiva, ele corta aquele fornecedor e escolhe outro. Quando chega o material das crianças, ele fala, chega no galpão, ele passa pelo galpão abençoando. Senhor, abençoe esses uniformes, que essas famílias possam ser abençoadas. E ele diz assim que com ele vai uma corja. E as pessoas ficam olhando assim para ele. E ele brinca, ele fala assim, eles têm que me engolir, porque eu sou o secretário. Posição estratégica. Recentemente eu ouvi de um apóstolo, ele estava comentando que um homem de Deus cheio da graça, um outro apóstolo assumiu agora uma das santas casas de Campinas, um homem formado em economia, estruturado tecnicamente, mas com a unção de Deus, e hoje é uma das melhores santas casas que existe no estado. E as santas casas estão falidas, não estão? Encheu a campanha aí. Mas quando você coloca um homem de Deus ungido numa posição estratégica de governo, as coisas começam a acontecer. Porque, irmãos, assim como o diabo, ele monta estratégias para oprimir as pessoas nas favelas, nos bairros pobres, aonde não tem esgoto, aonde não tem água, aonde tem miséria. Você sente a opressão do inferno ali. São estratégias para minar a vida das pessoas. E a gente vê o nosso governo dando bolsa disso, bolsa daquilo, para deixar as pessoas cada vez mais escravas. Por aí a gente percebe que esse governo não preza pela vontade de Deus. E assim como o diabo usa os seus servos para oprimir esses bairros, essas situações, Deus usa os seus servos, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como Salomão, com sabedoria, para montar uma política pública, para trazer prosperidade para aquele lugar. Assim como existe uma estratégia do inferno, Deus monta uma estratégia de Deus através de um homem imbuído de um poder público. Mas o problema é que nós, a igreja brasileira, não entende essas coisas ainda. Deus tem amadurecido, e aonde a gente tem ido, Deus tem colocado nesse projeto, Deus nos chamou para falar sobre isso. Nós não estamos falando de política, nós estamos falando da palavra de Deus, do projeto de Deus para o Brasil. A gente tem coragem e a gente acredita quando nós chamamos assim, irmãos, me dá R$10 para ajudar um missionário que vai lá para a Amazônia comer minhoca para evangelizar índio. A gente dá até R$50. Mas quando a gente diz assim, irmão, ora por aquele irmão que ele sentiu o chamado de Deus para poder estudar, igual eu falei do meu pastor, estudar. Ora para aquele irmão porque ele vai estudar, porque ele está sendo chamado para uma obra pública lá fora. Ora por ele. As pessoas dizem assim, desse jeito: será que Deus chamou? O irmão está endemoniado, hein? Está indo para lá? Ah, não. E hoje, irmãos, nós colhemos o que plantamos ao longo dos anos. A Folha de São Paulo disse, eu vou terminar com esse exemplo. A Folha de São Paulo disse há uns anos atrás, há uns 3 anos atrás, sobre o Fernando Haddad, quando ele era ministro da educação lá em Brasília. Ele quis lançar o kit gay nas escolas. E a Folha de São Paulo disse que 72 deputados federais, apenas 72, de uma gama de 530, porque são 530 deputados federais lá em Brasília. Só de São Paulo são 80 e poucos. São 530 lá em Brasília. Dos 530, 72, pouquinho mais de 10%. Quando o Fernando Haddad ia implantar como ministro da educação o kit gay nas escolas, os irmãos ouviram falar disso, né? Isso foi muito repercutido. Esses 72 homens de Deus, imbuídos do governo do justo, chegaram para presidente e disse: se ele colocar isso, nós não vamos aprovar o plano do PAC, que é um plano de aceleração do crescimento. E era preciso aprovar o PAC por causa do bolsa disso e bolsa daquilo. A Dilma chegou, a Folha de São Paulo, não é eu que estou falando, a Folha de São Paulo, eu li, disse que a Dilma chegou pro Fernando Haddad e falou assim: engaveta isso,
porque senão vai atrapalhar nossos planos. Só 10%, irmãos, já conseguiu abençoar a nação. Agora imagina mais. Mas infelizmente as pessoas não conseguem entender isso. E essa profecia que veio, irmãos, contra mim para que eu não estudasse, não era de Deus. Graças a Deus que a gente ouve a voz de Deus, ou está no propósito e segue o propósito, mesmo que venha profeta falar, a gente segue o propósito de Deus. E no final ficou tão claro que Deus iria nos abençoar. E hoje eu deixo essa mensagem, essas duas coisas. Primeiro, siga o propósito de Deus em tua vida. E segundo, abra o seu coração para esse avivamento que Deus está fazendo, não só nas questões espirituais, mas nas questões materiais, porque Deus está levantando, irmãos, pessoas para ocupar esse poder público. E não é só os deputados, não. Como eu disse, líderes comunitários, garis, pessoas que trabalham na polícia. Nós estamos agora, pastor Alan, para trazer os PMs de Cristo no nosso café. 23 mil policiais que são comandados por um coronel cristão. Irmãos, é Deus na polícia. E aí vem os irmãos e diz assim: ai, mas fulano vai entrar na política, está endemoniado. Não vai não, porque imagina que a obra de Deus é só da porta da igreja para dentro. Irmãos, Deus nos trouxe aqui para ampliar a nossa visão. Deus nos deu essa terra para dominar, irmãos, e para usufruir dela até que Cristo venha. Eu agradeço muito a oportunidade, em nome de Jesus, e saio daqui muito mais abençoado do que creio que fui bênção na vida dos irmãos.